qual é a estratégia pró-aborto no Brasil. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo, onde no primeiro vídeo eu falei um pouquinho de uma reportagem que o Fantástico da Rede Globo fez no dia 4 de dezembro de 2016, expliquei um pouco a respeito daquilo que o vídeo trata, como mola mestra para levar você a entender um pouco melhor essas táticas, essas estratégias, naquilo que diz respeito às razões, os fundamentos históricos e aquilo que eles querem promover aqui no nosso país. Se você não assistiu o primeiro vídeo e quiser assistir, ele está aqui na descrição desse segundo vídeo e também tem o link dele que você pode acessar aqui nesse próprio vídeo. Nesse segundo vídeo, eu gostaria de falar para você a respeito daquilo que, historicamente, aquilo que, ao longo das últimas décadas, foi utilizado como estratégia, como agenda abortista. Antes que você me chame de teórico da conspiração, fundamentalista religioso ou qualquer outro adjetivo que você quiser, eu digo para você, tudo isso que eu vou dizer aqui é fruto de muito estudo e é tudo documentado, comprovado. Eu posso deixar aqui na descrição desse vídeo, na descrição do vídeo 3, documentos que comprovam tudo que eu vou falar, inclusive porque eu não tenho como aprofundar tão abundantemente aquilo que eu vou dizer, mas tudo é documentado. Você não precisa me chamar de teórico da conspiração, você precisa só estudar junto comigo, tá bem? Nós, defensores da vida, não somos lunáticos, fundamentalistas, ideólogos, nós não somos. Nós estamos defendendo os brasileiros que querem nascer. Nós estamos defendendo o futuro da sua família. Nós estamos defendendo as mulheres, inclusive aquelas que estão dentro do útero das suas mães querendo nascer. E quando é que tudo isso começou? Como eu disse para você, existe uma agenda de implantação mundial de uma mentalidade não só abortista, mas também contraceptiva, contra a família natural, contra a família numerosa, contra o casamento naquilo que a gente entende enquanto tal. E quando tudo isso começou? Não dá tempo de eu explicar com grandes detalhes, mas houve toda uma construção social que, de raiz eugenista, que tem uma série de figurões ao longo da história, até chegar num senhor chamado John Rockefeller III, mais ou menos no começo da década de 50, 1952. John Rockefeller, ele foi convencido de que se a população mundial continuasse a crescer nas suas proporções, especialmente os países pobres, a fortuna dele e de tantos outros que detinham a hegemonia financeira mundial seria perdida. Para isso, ele começou a estudar a demografia mundial, financiou a construção de muitos institutos que estudassem a demografia em determinados países. E quando esses estudos começaram a ter os seus primeiros resultados, veio a primeira estratégia. Essa estratégia para que se diminuísse a população mundial, essa primeira estratégia de John Rockefeller era baseada no técnicas de planejamento familiar, estímulo para que as famílias se envolvessem num determinado planejamento baseado em serviços médicos de esterilização, implantação de dispositivo intrauterino e a legalização do aborto. Se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, eu vou deixar documentos aqui na descrição do vídeo que explicam isso um pouco melhor. Não tem como me aprofundar nisso agora. Então, lá em 1952, o Population Council, o Conselho Populacional, fundado por John Rockefeller, estimula que em determinados países do mundo haja uma redução demográfica, uma redução do número de filhos que as mulheres
pariam, para não colocar a hegemonia e a fortuna dele e de tantos outros em risco. Então veio uma primeira estratégia, a imposição, a implantação de um planejamento familiar baseado na esterilização, na utilização de DIU e o início de uma ideia a respeito da mentalidade contraceptiva. Tá claro? Então, houve ali uma série de serviços médicos para que as famílias conseguissem obter aquilo que era imposto, ou seja, a redução da família. Isso deu certo? Mais ou menos. Em certos lugares, sim, em outros lugares, não. Então, ali, mais ou menos na década de 70, eles observaram o seguinte: a gente disponibiliza os serviços médicos, a gente trabalha para a legalização do aborto, e foi assim que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos. Mas o problema é o seguinte: apesar da gente oferecer o DIU, a gente oferecer a esterilização, a gente está aqui querendo fazer políticas de controle, de planejamento familiar, as famílias continuam querendo casar e ter filhos. Eles ainda querem viver aquilo que os avós viviam. Eles rejeitavam a ideia do aborto. Eles rejeitavam a ideia de uma família que não tivesse muitos filhos. Então, os serviços médicos já não funcionavam mais. Eles já não podiam mais usar a estratégia médica. Eles precisavam utilizar outros tipos de estratégia. Já não adiantava mais uma estratégia que levasse eles a um serviço médico. Eles precisavam entrar no tecido da sociedade e convencer as pessoas de que a ideia que elas tinham, a cultura que elas tinham, estava errada. Estava ultrapassada. Primeiro eu falei de John Rockefeller, da Fundação Rockefeller. Agora eu vou falar de uma outra fundação, a Fundação Ford, que a partir de 1990, mas desde muito antes isso já estava sendo implantado, começa uma política mundial de promoção dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, dos direitos da mulher, não mais prestando um serviço médico à sociedade, mas prestando serviço social. Para isso, eles começaram a promover um movimento feminista que convencia as mulheres de que elas precisavam se emancipar. Se emancipar de quem? Do lar, dos filhos, do marido e da família. E sair desse aprisionamento que é o casamento. Aí entra todo um conteúdo de matriz marxista que não dá tempo de eu explicar nesse breve vídeo, mas o fato é que a Fundação Ford começa a financiar os movimentos feministas para que eles trabalhem a consciência das mulheres, para que elas para que essas fundações, essas ONGs, esses institutos comecem a promover mudanças morais, sociais, e eles recebem muita grana para fazer isso. Muita grana. Vocês lembram da Débora Diniz, do primeiro vídeo, aquela que estava na reportagem do Fantástico? Pois ela recebeu muita grana da Fundação Ford, da Fundação MacArthur. Para quê? Para começar a fazer estudos sociais de promoção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres em vista de uma mudança de consciência, de uma emancipação. Claramente, e aqui eu vou citar um documento que vocês podem pegar aí na descrição do vídeo, chamado Relatório Kissinger. Esse relatório diz algo muito categórico. Esse relatório ele fala um pouco aquilo que eu disse ainda agora, a respeito do risco que os Estados Unidos tinham enquanto nação, do crescimento de outras nações menores populacionalmente. Na medida que essas nações crescem na sua população, os Estados Unidos perdem poder. Então é criado um relatório, Kissinger, que só se tornou público muitos anos depois. Nesse relatório, eles dizem o seguinte: não é possível promover os direitos sexuais e reprodutivos da mulher e
cumprir a nossa meta sem que haja uma promoção da legalização e a oferta do aborto seguro. Estão entendendo? É uma estratégia, é algo pensado, é uma agenda. Então, eu falei lá atrás da Fundação Rockefeller, que fez uma primeira estratégia para a promoção do planejamento familiar, para a legalização do aborto, para esterilizar as mulheres, colocar DIU e começar ali a oferecer serviços médicos para que essas mulheres começassem a ter menos filhos. Só que elas não queriam famílias menores. Então, eles precisavam de uma segunda estratégia, que veio com a Fundação Ford, que veio à tona, que começou a ser mais aplicada e continua até hoje, lá em 1990, onde já não entra mais a ideia dos serviços médicos, mas dos serviços sociais, fomentando, dando grana para os movimentos feministas, para as ONGs, para os institutos, para que elas promovam pesquisas, para que elas promovam uma série de iniciativas junto às mulheres, para promover junto às mulheres a emancipação delas. Dos filhos, do marido, da família. E isso tudo tem matriz marxista, como eu já disse. E aí, queridos, vem a terceira estratégia, que começou mais ou menos em 2002. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um documento que você pode acessar para você entender um pouco melhor isso que eu estou falando. Essa terceira estratégia é aquela que nós estamos assistindo agora. Eles perceberam o seguinte: por mais que a gente tenha sido bem-sucedido na emancipação da mulher, por mais que a gente tenha conseguido levar a mulher para o mercado de trabalho, por mais que a gente tenha conseguido gerar um movimento feminista que fez com que a mulher rejeitasse aquilo que... Quando eu falo aqui de movimento feminista, é esse movimento feminista radical que se volta contra a própria mulher, ok? Conseguiu fazer com que a mulher se voltasse contra ela mesma, contra aquilo que é natural dela. Ela não quer mais filho, ela não quer mais marido, ela não quer mais nada daquilo que é próprio da mulher. Mesmo assim, a sociedade continuou sendo contra o aborto, que é a linha final daquilo que eles pretendem aprovar, admitir, conseguir. Então veio uma terceira estratégia. Que terceira estratégia é essa? A promoção de uma política de redução de danos e a promoção do aborto seguro. O que é a política de redução de danos? Para a gente já ir finalizando esse vídeo. É aquilo que eles dizem no seu ouvido assim: o aborto é um problema de saúde pública, as mulheres estão morrendo, não sei quantos milhões de mulheres praticam o aborto e morrem no Brasil por causa disso. O aborto clandestino, elas vão para lá como se fosse um açougue onde elas vão ser abatidas. Inclusive, aquela senhora que que deu entrevista no programa do Fantástico disse isso. Eu me senti um boi indo para o matadouro. É essa a ideia que eles querem promover. A política de redução de danos, que é mentirosa, essa questão de aborto com saúde pública, isso é mentira. Eu vou falar disso no próximo vídeo. Tá certo? E qual é a solução para isso? O aborto seguro. Então você diz que as mulheres estão morrendo em massa, diz que existe uma necessidade de uma política de redução de danos, de promoção da saúde pública, e para isso se oferece o aborto seguro como solução. Entendem? Pois no terceiro vídeo eu vou falar um pouquinho das táticas para convencer você de que isso é verdade, e eu vou desmascarar cada um desses argumentos, vou mostrar para você quem é a Débora Diniz, vou mostrar para você que instituto é esse que fez essa pesquisa, que mostrou no Fantástico, e vou mostrar para você os números reais do aborto no Brasil. Até já!